Olá, pessoal, que alegria estarmos juntos aqui novamente com esse maravilhoso, essa figura ilustre aqui, o Lima, em mais um Conectando e Lima. Desmistificando. Olha Agora que, funcionou. olha que coisa bonita ouvir o Lima falar. Nós estamos continuando aqui nesse programa o bloco, né, o segundo bloco, do tema domicílio judicial eletrônico. E, Lima, nesse programa nós vamos falar sobre o que do domicílio Como a eletrônico? gente disse, né, falar da parte de segurança, sigilo, né, a validade digital, a fragilidade também. São algumas questões que nos preocupam, mas que a gente tem que falar. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Dagoberto Silvério. Então, pessoal, aguenta um pouquinho que a gente já vem aí. Pode rodar a vinheta. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui continuando, né, Lima, esse bloco, esse tema, né, sobre domicílio judicial eletrônico, com o nosso convidado aqui, que é o universitário que nós trouxemos para tirar as dúvidas aqui sobre o tema, né, doutor Dagoberto Silvério. Mas antes, pessoal, eu dar um recado para vocês, o seguinte, nós já estamos no segundo bloco desse tema. Quem não assistiu ainda, não viu o programa anterior, aqui no canto, né, no meu canto esquerdo, aqui em cima, você está vendo um card. Se você acessar, você tem aqui a informação para poder assistir o programa anterior. E também, né, como eu não posso me perder direita, esquerda e direita, aqui do meu lado direito, vocês têm um QR Code para que vocês possam se inscrever no nosso curso, né, Lima, que nós já estamos recebendo aí muita gente perguntando quando vai ser, mas por enquanto nós estamos só cadastrando os interessados. Mas é isso aí, gente. Vamos começar, porque tem muita coisa para falar, o tempo passa rápido e o Lima fica muito ansioso, dessa vez é ele. Tá bom? Então, Lima, tá com você aí, vamos lá. Tudo bem, Dagoberto? Obrigado Tudo mais bem, uma Lima. vez. Na verdade, assim, uma das questões que a gente está preocupante, né? Primeiro, assim, a segurança que vai dar esse domicílio judicial eletrônico. Você falou no bloco anterior sobre o certificado digital. Eu acho que é importante a gente reforçar essa questão, porque quem é o responsável é o administrador da empresa pelo domicílio judicial eletrônico. E essa responsabilidade ele vai começar a compartilhar, mas temos a segurança necessária, porque a gente acaba recebendo muito e-mail, muita porcaria, né? Muito phishing, etc., de outros órgãos aí, os clientes acabam ligando para a gente perguntando disso. Vamos ter segurança nessa questão do domicílio judicial? Sim, para você acessar o domicílio judicial eletrônico dentro da plataforma do Poder Judiciário, só através do certificado digital da pessoa jurídica. Mas aí você vai cadastrar o e-mail ou os e-mails. Parece que me disse que tem vários e-mails. Várias possibilidades. Várias possibilidades nesse cadastro para a cientificação de que há uma obrigação a ser cumprida Então dentro é da mais de plataforma. um, então. É mais de um. É isso que eu ia falar. Administrador, preposto, representante legal, advogado. Você pode ter outros e-mails dentro dessa classificação. É múltipla a possibilidade. O que nos preocupa, e é sempre o comentário, é que casa de muito dono fica sem varrer. Exatamente. Quem, afinal, a responsabilidade no tem final? que definir quem efetivamente vai ser o responsável por tomar ciência. Porque muita coisa vai para spam, tem muita coisa que vai para o lixo eletrônico. Então é preciso ser profissionalizado o acesso a essa plataforma, como já só ia acontecer com outros tipos de domicílio eletrônico. Até porque existe uma banalização disso, no meu ponto de vista. Por quê? Muitas vezes a pessoa tira o certificado digital, em vez dele passar uma procuração digital para os profissionais que assessoram, ele dá a certificação original. Então, moral da história, o que o outro fizer com aquela certificação dele é como se tivesse um papel em branco assinado com firma reconhecida. Ou entregasse o cartão do banco. Cartão do banco com a senha, né? Com a senha, então, o que acontecer judicialmente não tem para onde fugir. Então, agora, piorando a situação, e nós temos essa situação ainda do domicílio. Outra coisa, Dagoberto, uma coisa importante que você também disse no outro bloco, eu quero reforçar e chamar a atenção. A gente comentou sobre as empresas inativas, né? Que são aquelas que ficam largadas, o cliente acaba deixando para o contador administrar e muitas vezes a gente acaba assumindo responsabilidades que
já não são nossos. Se a gente não notificar ou não fizer o distrato, a responsabilidade continua no geral. Agora, com o domicílio judicial eletrônico, as empresas inativas não tem uma forma de, como você disse, todas vão receber, não tem uma forma de você se proteger no momento que a empresa fica inativa ou que ela fica largada lá. Qual a diferenciação aí no processo? Bom, o CNJ importou todos os e-mails que estavam no CNPJ. Então, o fato do empresário ter abandonado a empresa, abandonado a documentação lá com o contador, não significa necessariamente que a responsabilidade passa a ser dele. Ele tem que notificar, tomar os cuidados básicos de informar que não vai se responsabilizar por nenhuma notificação, citação, intimação, comunicação que venha de forma eletrônica, se eventualmente o e-mail dele tiver cadastrado. O ideal é que ele altere o cadastro, coloque o e-mail do próprio empresário, do administrador ou do gestor. É que muitas vezes esse tipo de empresa, o certificado digital vence e aí você perde o controle, né? Você Perfeito, ou não entendi. tem a certificação ou não tem a procuração, né? E aí você perde um pouco o controle de acesso às informações. Por isso que é importante a notificação. Notifique, transferindo a responsabilidade a partir daquele momento da responsabilidade técnica, com ou sem certificado, com ou sem procuração. Porque empresa inapta no cadastro da Receita Federal é bem diferente de empresa baixada. Para ela chegar à inaptidão, ela precisa necessariamente estar abandonada e demanda um tempo, omissão de declarações, e aí a própria Receita de ofício a declara inapta. Aí ela estando inapta, as citações ou as comunicações processuais eletrônicas não vão ser possíveis, vai para o modelo tradicional, oficial de justiça ou CAR. A gente falou inativa, na verdade não é inativa, porque a empresa é inativada, porque você anualmente não tem movimento, você inativa ela anualmente, né? Você tem que fazer a declaração na DCTF. Essa empresa também vai receber citação? Vai, porque ela vai estar apta no cadastro da Receita Federal. Você vai estar cumprindo as obrigações acessórias necessárias por falta de atividade econômica. A empresa está ativa, rigor, ela não tem atividade econômica, ela está viva. Enquanto ela não for baixada, continua ativa no CNPJ e, por consequência, ativa também no domicílio judicial eletrônico. Agora, quando nós falamos, então, é uma oportunidade também, você estava comentando, inclusive fora do ar, que isso é uma oportunidade para que, no caso, advogados, acredito que muitos já façam isso hoje, como você deve fazer, mas também aos profissionais da contabilidade que gostariam também de poder explorar isso, que seria o quê? Você quer colocar o seu e-mail lá na plataforma, coloque o seu e-mail, mas cobre por isso, tenha no contrato que você fez com a empresa, você tem que ter no contrato, né, que fez com a empresa, que realmente o porquê que você colocou e como você vai cobrar e a sua responsabilidade sobre isso. Isso na prática, Roberto, você concorda? Você acha que deveria ser assim? Olha, Doni, eu entendo que é essencial ter o contrato de prestação de serviço definindo as obrigações das partes. Inclusive isso. Inclusive isso se for do interesse das partes, com as consequências, né, que isso representa, porque 5% de multa do valor da causa, independentemente do resultado do processo, é algo que preocupa. Então, não dá para assumir uma responsabilidade de forma gratuita ou inclusa no honorário de contabilidade, porque é um trabalho extra. Exato. Tem que se criar uma célula dentro do escritório para cuidar desse assunto, dependendo do volume de clientes que tenham essa necessidade. Então, é preciso cobrar de acordo com o porte do cliente, de acordo com o volume de problemas ou de dificuldades ou de acionamentos que esse cliente tem, e pesar na balança se vale a pena a responsabilidade, né? E veja, até te cortando, Donizete, a gente tem um problema assim. A grande maioria das empresas são micro e pequenas empresas, né? Que pagam um honorário normalmente muito baixo e acha, né? Apesar de assinarem contrato, apesar de todo o contexto, acham que tá tudo embutido no honorário, né? Então acho que é muito difícil você conseguir passar muito, isso. né? Já paga muito. Acha que paga muito, né? E a gente não consegue agregar nada de extra
para essas empresas, porque eles enxergam que a gente é praticamente um funcionário de luxo. A maioria entende assim. Então, cabe a nós também nos posicionarmos bem nesse sentido para que não aconteça isso. Por outro lado, eu coloco das grandes empresas, né? Que aí você pode conseguir cobrar, você elabora mais claramente essa questão, só que o risco que você está correndo também tem que ser proporcional, né? Exato. Porque você, como você disse lá no início, se você não atender e perder uma resposta no domicílio, você tem o questionamento de 5%, né? A multa de 5%. A multa de 5%. Então, assim, então proporcionalmente, será que vale a pena correr esse risco? Então, Alberto, eu vejo o seguinte, nós teríamos que, praticamente, o profissional, para ser um preposto, para fazer esse monitoramento, né, em relação a todas as notificações que tem, é uma tremenda responsabilidade, né? Ele teria que ter, no mínimo, né, um plano de contingência, né, tudo legalizado em relação a contrato, notificações, um seguro profissional, porque a consequência e a responsabilidade não é brincadeira, né? Pois é, devido a esse volume de possibilidades e de critérios que vão ter que entrar dentro desse projeto, dentro desse planejamento, a maioria dos profissionais, a maioria dos escritórios estão declinando de ser responsável pelo domicílio judicial eletrônico. Até te interrompendo esse volume, lembrando que são 27 tribunais, né, um em cada estado, os tribunais superiores, então envolve todos os tribunais, né? Todos os tribunais. A proposta do Poder Judiciário é concentrar tudo lá. Vai ser um lugar comum. Então já começa grande e tende a ser muito maior do que é hoje. Então o que a gente percebe é que os profissionais e as organizações estão declinando de ser preposto, de ser responsável. Como assim? Como eles têm a posse do certificado digital original, como bem mencionou Donizete, eles comunicam o empresário, o cliente, e diz assim, olha, você tem que se responsabilizar por isso, eu preciso dos seus e-mails. Notifica, coloca os e-mails principais indicados e sai do circuito. Só vai saber da existência se o empresário o comunicar de que, de fato, houve um processo. E aí o empresário decide o que ele vai fazer, se ele vai terceirizar, se ele vai internalizar, se ele vai encaminhar para o departamento jurídico, um escritório terceirizado, aí ele decide. Ou se ele vai até combinar com o próprio contador, o próprio escritório de contabilidade, se ele tiver interesse, né? Vou te dar um exemplo que aconteceu na minha empresa. Nem foi na minha empresa, né? Vou dar um exemplo qualquer, mas enfim, foi na minha empresa. O advogado, tá, disse para que o contador buscasse o domicílio judicial eletrônico, né? Então ele tinha uma ação, ele falou para o cliente, olha, fala com o seu contador para ele buscar o domicílio judicial eletrônico para que eu dê sequência no processo. Olha o risco que estava para mim. Eu tive que administrar, primeiro explicar para o cliente o que era o domicílio judicial eletrônico, porque eu também não tinha uma profundidade de conhecimento. Eu tive que ir atrás dessa questão. E o que eu comparei, o que eu mostrei para o cliente, falei que não era responsabilidade nossa, era do advogado, porque eles confundem o DEC, como eu já citei, o DTE do trabalhista, e que é muito diferente nesse caso, né? Então, eu acho que você fez uma colocação muito importante, que é notificar ou informar, ou fazer um comunicado dizendo, olha, o domicílio judicial eletrônico significa isso, não é nossa responsabilidade, e quais são os contatos que a gente tem que passar, que a gente faz até esse trabalho para sair da responsabilidade. Acho que isso é um problema muito sério que a gente está correndo hoje, porque vem no automático. O próprio advogado, nesse caso que eu citei, indicou que era a gente que tinha que buscar isso aí. Lima, você tem razão. O profissional da contabilidade tem que tomar conhecimento desse assunto, do domicílio judicial eletrônico. Não precisa entender com profundidade, mas precisa compreender o conceito do que isso significa. E o empresário também, né? Para orientar o empresário. É uma forma de prestar um serviço sem assumir nenhum compromisso, mas quem vai ser procurado, em primeiro lugar, é o contador. Não tenha dúvida, o empresário vai ligar e falar, o que é isso? Para que serve? Você me mandou uma comunicação, então só encaminhar a comunicação não é o mais importante. O mais importante é deter conhecimento sobre o assunto para poder orientar o cliente.
e daí para frente ele anda com as próprias pernas. É isso. Pessoal, vocês estão sentindo na pele o que é esse tema? Você vê que nós temos um pacotaço chegando aí, né? Reforma tributária, período de transição. Agora temos aí o domicílio judicial eletrônico, que já existia, mas esse ano ganhou esse corpo aí que o doutor Dagoberto está trazendo para nós. É muita responsabilidade que envolve tanto você, que é profissional de contabilidade, como envolve você, que é empresário. Se você não detém esse conhecimento, se você não entende esse universo chamado Brasil, essa burocracia, mas na área legal e jurídica, o buraco é mais embaixo. Ou você se atualiza, ou você entende, ou a responsabilidade e as penalizações serão grandes. Olha, nós vamos caminhar, pessoal, para o terceiro bloco para fechar esse tema, e nós vamos pedir que vocês continuem nos acompanhando, né, para ver que esse tema aqui houve uma demanda muito grande, muitos comentários de pessoas pedindo para a gente manter o tema. Então, nós vamos caminhar mais uma vez, né, aqui para mais um bloco. E eu vou pedir, Dagoberto, para cada bloco, né, embora a gente está sempre colocando aí os dados da DSG Advogados, pedir que você sempre faça, né, uma fala dizendo quem quer procurar a DSG, como faz para te procurar. Tranquilo, nós estamos na rede social, temos site, Instagram, Facebook, e estamos estabelecidos em Campinas, na rua Manuel Bolato 32, Nova Campinas, próximo lá do Colégio Sagrado Coração de Jesus. Sempre à disposição, é fácil nos achar. Legal, Dagoberto. Você vai estar com a gente ainda, não vou me despedir de você, mas, Lima, vamos lá, vamos dar um tchauzinho aos nossos patrocinadores antes que você já feche o programa. Vamos lá. Vamos lá. Bom, tenho que sempre agradecer aos nossos patrocinadores que estão ajudando a gente a construir esse podcast. Lembrar da Nanodata, uma empresa de tecnologia que faz busca de XML, dá apoio às empresas, grandes empresas. Também tem a Hort, né? Fala da Hort. A Hort, nossa empresa focada em implementação, né, da reforma tributária, laudos. É uma empresa especializada, até nós assessoramos processos judiciais também. Então, né, procure a Hort, você tem os dados aqui, e também a Kion. Kion, nosso grande parceiro, um dos maiores apoiadores da gente na construção do podcast, e até hoje continua apoiando a gente, empresa de tecnologia, tem seu ERP para folha de pagamento, área fiscal, contábil, enfim, está à disposição aí dos colegas que precisarem e querem conhecer um novo sistema. E agora o momento mais aguardado do nosso programa, que é o Joinha do Lima. O joinha é aquele que, se você gostou do nosso programa, você deixa o seu like, inscreva-se no canal, mande sugestões, esse programa é feito para você e vamos nos ver no próximo bloco, que é muito importante esse tema, domicílio judicial eletrônico, e vamos dar continuidade para vocês. Um grande abraço e valeu. Não sai daí, hein? Tchau.